Um tambor cheio de gasolina tem a área da base A igual a 0,75 metros quadrados e a altura H igual a 2 metros. Considere que a densidade absoluta da gasolina é de 0,7 gramas dividido por centímetro cúbico. Na alternativa A, pede qual é a massa da gasolina em quilogramas contidas no tambor? E a alternativa B, qual é a pressão exercida no sistema internacional pela gasolina no fundo do tambor? Bom, então vamos lá aos dados do problema, né? Então vamos lá. Ó, o primeiro dado importante é o seguinte: ele fala que o tambor está completamente cheio, beleza? E esse tambor tem a área A e uma altura H, certo? Então, ó, vamos anotar isso aqui. Então, né, o tambor, não é isso? Ele tem a área da base A igual a 0,75 metros quadrados e uma altura H de 2 metros. Observe que tanto a área quanto a altura, elas estão dadas no sistema internacional, tá? E além disso, ele fala, né, que esse tambor está completamente cheio de gasolina. Então, ele fala que a densidade da gasolina é de 0,7 gramas dividido por centímetro cúbico, tá bem? E aí, na alternativa A, ele pede para a gente calcular qual que é a massa, isso, contida nesse tambor, certo? Então, vamos pensar um pouco. Esse tambor, né, ele tem um formato cilíndrico. E aí foi fornecido para a gente a área, certo? E a altura H. Então, com essa área e essa altura H, a gente consegue calcular o volume do tambor, certo? E como foi fornecida a densidade, a gente sabe que a densidade é uma relação entre massa e volume. Então, se a gente tem um volume, a gente consegue determinar a massa, tá joia? Então, é assim que a gente vai atacar esse problema. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer aqui é o cálculo do volume do tambor, certo? A gente sabe que o tambor, né, é cilíndrico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar desenhar esse tambor aqui, ó, tá? Então, mais ou menos é algo, né, um pouquinho de boa vontade. Isso aqui seria mais ou menos o nosso tambor. Então, aqui, ó, isso aqui é a área da base, certo? Área A. E isso aqui é a altura desse tambor. Então, aqui é a área A. Tá joia? Bom, o volume do tambor é dado pela área da base vezes a altura. No nosso caso, a área da base vale A e a altura H, certo? Bom, os dois dados foram fornecidos, né? Tanto a área da base quanto a altura, então basta multiplicá-los, né? Observe que, como eu mencionei anteriormente, os dois foram dados no sistema internacional, então eu posso operar normalmente. Então vai ser 0,75 vezes 2. Então isso vai nos dar 1,5 metros cúbicos, tá? Então esse, pessoal, é o volume do tambor. Então eu vou anotar aqui embaixo. O volume do tambor é de 1,5 metros cúbicos, tá? Bom, o que nós temos então? Ó, com esse cálculo, agora, a gente tem exatamente o volume do tambor, não é isso? Como a gente já tem a densidade da gasolina, a gente consegue determinar a massa, né? Lembrando que, né, a definição de densidade, nós vamos chamar de D, né? A densidade é dada pela razão entre massa e volume, certo? Então, observe que o que a gente quer calcular aqui? A gente quer calcular essa massa M, né? Colocar de cor diferente. Então, se a gente isola aqui o M na expressão, ó, tá? O M que a gente quer calcular vai ser dado pela densidade vezes o volume, né? Simples. Bom, mas aqui a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte. O volume nós calculamos no sistema internacional, né? Então tá aqui, ó. O volume está no SI, está dado em metros cúbicos. Mas observe que a densidade está dada em gramas, ó, tá aqui, ó. Grama dividido por centímetro cúbico. Só que a gente já sabe, né, transformar a densidade de gramas por centímetro cúbico em quilograma para metro cúbico. Por que eu tenho que fazer essa conversão? Para trabalhar com todas as unidades no sistema internacional.
E aí, a conversão, né, de grama para centímetro cúbico, de grama dividido por centímetro cúbico para quilograma dividido por metro cúbico, a gente multiplica por 1000. Então, basta pegar esse valor de densidade aqui e multiplicar por 1000. Então, 0,7 vezes 1000, nós vamos obter aqui 700 quilogramas por metro cúbico. Então, essa é a densidade da gasolina no sistema internacional. Então, nós temos aqui, ó, né, a massa vai ser dada pela densidade vezes volume. A densidade é 700 e o volume é 1,5. Então, isso aqui vai fornecer para a gente exatamente 1050 quilogramas. Tá? Por que nós encontramos a massa em quilograma? Porque todas as grandezas, né, estão expressas no sistema internacional. Tá bem? Então, isso aqui, ó, é a massa da gasolina. Tá? Então, isso aqui é a resposta da alternativa A. A alternativa B pede exatamente qual que é a pressão exercida no sistema internacional por essa gasolina. Então, imagina só nesse desenho aqui, ó, certo? Ela está toda, né, esse recipiente está todo cheio de gasolina. Vamos imaginar que isso aqui é a nossa gasolina, dessa cor aqui, ó. Beleza? Então, ó, isso está completamente cheio de gasolina. Então, ele pede para a gente calcular a pressão nesse pontinho P aqui, ó, que está exatamente no fundo, tá? Do tambor. Beleza? E aí ele pede para calcular a pressão, ó, exercida pela gasolina. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Se a gente está no ponto P, né? Se a gente olha, então, acima do ponto P, né, nós vamos ter a contribuição da gasolina e a contribuição no cálculo da pressão no ponto P, nós vamos ter a contribuição, né, da pressão exercida pela gasolina e a pressão atmosférica. Só que aqui ele pede para a gente calcular somente a pressão exercida pela gasolina. Então, nada mais é do que calcular a pressão hidrostática, né, da gasolina. E aí a gente sabe, né, que a pressão hidrostática certo? Vamos chamar aqui de P mesmo, certo? Essa pressão hidrostática, ela é dada por essa seguinte relação. A pressão é exatamente dada pela densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna de líquido. Tá bem? Como a gente quer calcular aqui a pressão, né? Certo? Basta a gente fazer, então, substituir os resultados, né? A gente sabe que está tudo no sistema internacional, beleza? Então, vamos substituir. A gente quer calcular a pressão, então eu vou tirar isso aqui, vou colocar de cor diferente, tá? Então, a densidade nós calculamos vale 700, não é isso? A gravidade vale 10 e a altura vale 2, beleza? Então, 700 vezes 10 dá 7.000 vezes 2, nós obtemos que a pressão no fundo do recipiente é exatamente 14.000 pascal. Beleza? Bom, existe outra forma da gente fazer isso, utilizando a definição de pressão, tá? Se a gente pega a definição de pressão, certo? A pressão é definida como sendo força dividido pela área, tá? Então, obviamente, se a gente escolhe essa segunda abordagem aqui, o resultado tem que ser o mesmo, tá? Agora, quem que será essa força F? Bom, a força F é exatamente a força devido à massa de gasolina. E nós calculamos a massa de gasolina, né, no item anterior, certo? E a gente sabe, então, que a força, né, associada à massa da gasolina é exatamente o peso dela. Então, essa força é exatamente o peso da gasolina dividido pela área. Observe que o peso, né, a gente pode escrevê-lo como a massa vezes a gravidade, não é isso? Dividido pela área A. Bom, a massa, né, nós temos, então a massa vale 1050 vezes a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, dividido pela área que foi fornecida no enunciado, que nesse caso vale 0,75. Então, obviamente, se a gente faz a continha aqui, o resultado tem que ser o mesmo, 14.000 pascal. Tá bem? A gente pode, por exemplo, né, se quiser, escrever esses resultados no sistema internacional, certo? Então, eu posso escrever esse 14.000 aqui como sendo 1,4 vezes 10 elevado a 4 pascal. Tá joia? Então, essa é a resposta da letra B. Então, nós fizemos por duas abordagens aí.